Olá, caros alunos. Bem-vindos ao estudo de legislação de trânsito. Meu nome é Cláudio Albuquerque, sou policial rodoviário federal e professor de legislação de trânsito desde 2006. Procuramos sempre que vamos estudar legislação de trânsito observar aos caros alunos as seguintes condições. A primeira delas é que o aluno se preocupe sempre em abarcar o estudo olhando para a legislação de forma única. Evitar fazer estudos com base em alguns códigos comentados acaba sendo prejudicial. Como bom concurseiro, nós temos que sempre procurar olhar para a lei seca a fim de entender a legislação de trânsito de forma a resolver as questões das mais diferentes provas de concursos que abarcam o tema. Muito importante localizar-se a respeito da lei no que diz respeito a segregá-la das resoluções do CONTRAN. Lembre-se sempre, caro aluno, lembre-se sempre, caro concurseiro, que é importante termos em mente que a Lei 9.503 de 1997, que entrou em vigor em 1998, ela tem uma abertura em alguns dos seus artigos que remete à condição do CONTRAN para complementar a mesma. Então surgem as chamadas resoluções do CONTRAN. Estas serão importantes tão somente se o seu edital contemplar resoluções ou enumerar resoluções do CONTRAN. Aí sim o aluno, o concurseiro que está vinculado àquele edital vai se preocupar com estas resoluções. Lembre sempre, a resolução do CONTRAN é um complemento quando a lei federal assim o pede em algumas situações, como por exemplo, o condutor de motocicleta usará sempre o capacete e a vestimenta de acordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Então aí sim você vai se preocupar em olhar qual é a exigência para o uso do capacete ao circular com motocicleta na via pública. Qual é a exigência do vestuário do condutor de uma motocicleta quando esse estiver transitando na via pública. Lembre-se sempre, a resolução do CONTRAN, ela, ainda que complemente a lei, ela vai ocorrer a partir o quê? De uma reunião colegiada, subsidiada por especialistas de trânsito, que estão nas câmaras temáticas, a fim de chegar a melhor a aplicação para aquela situação. Então, este cuidado é muito importante. Muito bom. Então, para esse estudo de legislação de trânsito, haja vista a complexidade e a extensão dos artigos do Código, nem sempre te dando a integração de forma linear, ou seja, é importante que você tenha um olhar para as partes do Código, para determinados artigos e integre os mesmos a outros artigos dentro do contexto do estudo. E é dessa forma que nós vamos procurar apresentar a legislação de trânsito para os senhores. Então, sempre preocupado em obter a melhor forma, obter o melhor rendimento na resolução de questões que abarcam legislação de trânsito. Fazendo um pequeno comentário para aquele que já vem estudando ou que ainda pretende escolher determinada carreira, lembramos que, via de regra, os últimos concursos para policial rodoviário federal foram contemplados pela banca da Universidade de Brasília, onde se apresentam assertivas, onde o aluno vai concordar com a assertiva, marcando no gabarito certo, ou discordar da assertiva, marcando no gabarito errado. Temos ainda outras bancas para outros concursos, notadamente os de agente de trânsito, nas mais diversas
nos mais diversos órgãos de trânsito, sejam eles estaduais ou municipais, que acabam por trazer questões de múltipla escolha. Então, nesta circunstância, é importante que cada um de vocês esteja focado para o perfil, para o que apresentou a banca do edital para o concurso pretendido. Isso vai nos dar uma oportunidade, uma chance maior de obter, evidentemente, o sucesso e acabar por galgando aí o tão almejado cargo naquilo que você escolheu. Bom, quando falamos de legislação de trânsito, ainda que o Código de Trânsito date do ano de 1997, ao longo destes quase 20 anos, ele sofreu algumas modificações, notadamente dentro da exigência que o próprio contexto do trânsito apresentou na sociedade brasileira. Ao longo do tempo, nós tivemos, exemplificando, uma legislação que proibia o uso do consumo ou uso da bebida alcoólica antes de dirigir, e aquilo oferecia uma possibilidade de uma tolerância. Ao longo desse passar de anos, a sociedade se viu com um grande número de acidentes que envolviam condutores embriagados. Então, em dado momento, surge a lei seca, que diminui a tolerância e agrava as penalidades em relação àquele que dirige sob o efeito de álcool, e ela passa por transformações até chegar nos dias de hoje com uma situação onde não se tolera qualquer quantidade de álcool no organismo de qualquer condutor de veículo automotor na via pública. Ora, dentro deste contexto, observem comigo que ainda a lei datada de quase 20 anos, como falei, recebeu uma grande modificação no ano de 2016, onde 80 artigos tiveram algum tipo de modificação. Para quem já vem estudando ao longo do tempo, é importante rever os conceitos e poder, com isso, tomar como o conhecimento da legislação após as alterações para ter resultado positivo na sua prova, e para aquele que começa o estudo, ele deve procurar o quê? Observar, principalmente, né, essa grande modificação que tivemos nesse ano de 2016, com a publicação da Lei 13.281. Então, ao longo do Código foram, como eu falei, 80 artigos que sofreram algum tipo de modificação. O objetivo aqui é que nós, quando estivermos estudando legislação de trânsito, nós apresentemos aos senhores os pontos onde houve essa modificação que devem ser levados em consideração, porque podem ser o objeto da próxima prova do seu concurso. Combinado? Muito bem. Feito este preâmbulo, nós seguimos neste nosso encontro tratando da parte inicial do Código. A parte inicial do Código vai tratar de definir trânsito, vai nos trazer a classificação das vias e também fazendo a correlação à aplicação territorial desse trânsito. Então, vamos olhar agora a partir do artigo 1º e discorrer alguns conhecimentos até o artigo 5º, fazendo uma correlação com outras partes do Código quando necessário. No teu material, eu procurei colocar, então, ao longo do texto, a letra da lei e
as partes do Código de Trânsito que correlacionam com essa parte do estudo, normalmente vão estar dentro de um quadro, trazendo ou um artigo ou algum comentário de forma negritada, fazendo com que você possa fazer essa interação ao longo da nossa aula. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos ao artigo 1º. O artigo 1º está nos trazendo quais informações? Ele está trazendo a principal informação de que o Código de Trânsito ele vai ser aplicado nas vias abertas à circulação. Vias abertas à circulação. Então, vem aqui o primeiro e importante conceito que não deve ser esquecido. Para a aplicação do Código de Trânsito, há que se falar em observar a ação de um condutor de veículo, a ação de um pedestre, a ação de um guia de animal, dentro do contexto de via pública aberta à circulação. Entretanto, nesta condição, é importante ressaltar que o Código recentemente nos trouxe um contexto de trazer uma situação de sinalização de trânsito dentro de condomínios fechados, que são de obrigação do proprietário, e uma situação onde o agente municipal de trânsito pode vir a fiscalizar estacionamento dentro de estacionamentos privados. Então, na tua prova, não vai ser errado você ter a consciência de que o trânsito se aplica nas vias abertas à circulação. Entretanto, você também não deve esquecer que sinalização em vias internas de condomínios são de responsabilidade dos proprietários destes e não de um órgão de trânsito, ainda que deva respeitar os preceitos da sinalização colocados no anexo 1º do Código de Trânsito, e que a fiscalização do agente municipal de trânsito pode ocorrer no que diz respeito a estacionamento, notadamente em vagas de idosos e em vagas de portadores de necessidades especiais, ainda que o código traga como deficientes físicos, né? Aquelas zonas onde se utiliza a cor azul nos estacionamentos. Essas, então, podem ser pode ser objeto de autuação por parte do agente municipal de trânsito, ainda que estamos tratando de um estacionamento privado, uma área particular. E essa informação não deve ser esquecida. Bom, dentro desse contexto da via pública aberta à circulação, não podemos esquecer de trazer para vocês as seguintes observações, que as praias abertas à circulação, elas também devem observar os preceitos do Código de Trânsito. Via de regra, todas as praias do nosso país, elas são abertas à circulação. Entretanto, há que se observar naqueles locais onde a sinalização colocada pelo órgão de trânsito que tem circunscrição, ou seja, que tem a aplicação da territorialidade sobre aquele espaço físico, sinaliza autorizando, por exemplo, a circulação de veículos automotores. Ela pode ser aberta à circulação de veículos não automotores, por exemplo, bicicletas. Elas podem ser abertas aos pedestres. Então, observar o quê? A sinalização que autoriza ou não a circulação de determinado tipo de integrante do trânsito ou proíbe, e
não perder de vista, na hora de realizar a prova, de que se for uma via aberta à circulação, ela vai se balizar, vai se basear nos preceitos que estão elencados ao longo do Código de Trânsito Brasileiro. Então já falamos que todas as vias abertas à circulação são parte do Código de Trânsito Brasileiro, são espaços onde deve se observar a legislação de trânsito. Nós falamos que as praias abertas à circulação devem também seguir este raciocínio. Observamos que as vias internas de condomínios recebem sinalização, ainda que de responsabilidade do proprietário, a partir do que está estabelecido no anexo 1º. Chamamos a atenção de que pode haver uma fiscalização de trânsito dentro de um estabelecimento particular, por parte, notadamente, do agente municipal de trânsito, no que diz a respeito às vagas de deficientes e das vagas de idosos. E agora chamamos a atenção para o artigo 7º-A do Código de Trânsito Brasileiro. Este, incluído posteriormente a 97, ele teve como objeto organizar as áreas dos portos no Brasil. Então, entenda que quando olharmos para um porto, este porto, desde que celebrando convênio com órgão municipal de trânsito ou órgão estadual de trânsito, poderá, nestas áreas, aplicar a legislação de trânsito e não só isso, também autuar os infratores no que diz respeito à circulação, estacionamento e parada nesses locais. O artigo 7º-A, ele trata a questão da seguinte forma, que a autoridade portuária, então vamos pensar aqui quando for esse o contexto, autoridade portuária, estamos nos referindo a um porto estatal que pertence à União, a um Estado ou ainda a um município, numa forma antiga de delegação, balizada aí, né, pela Lei dos Portos. Depois ele continua ali no artigo 7º-A, nos trazendo a possibilidade de que a empresa concessionária pode também celebrar convênio para essa fiscalização de trânsito. Então nós vamos entrar aqui num espaço portuário onde nós temos um processo regido aí por um edital, onde houve um leilão, uma concessão, e alguma empresa privada ela está explorando aquele espaço a partir de uma cobrança de uma tarifa. Lembre-se, as áreas de embarque e desembarque, as áreas de transbordo, ou seja, de tirar a carga de um determinado modal de transporte, por exemplo, o navio, e colocar num caminhão, ou tirar de um caminhão e colocar num trem, bem como as áreas de armazenagem, local onde as mercadorias descarregadas aguardam para o embarque de um outro modal de transporte, ou ainda aqueles chamados portos de pequeno porte, que também a Lei dos Portos acabou por criar esta figura com o intuito de que você tenha algumas zonas portuárias particulares que possam servir como auxiliares dos grandes portos. O objetivo, nesse caso, seria aumentar a produção. Bem, não nos interessam as particularidades da legislação dos portos. O que não podemos esquecer para a nossa prova é de que uma área de um porto, ela está aberta à circulação de trânsito, sim ou não? Sim, né? Os caminhões adentram esse espaço para o carregamento ou descarregamento dos navios. E aí, neste contexto, lembrar que, havendo um convênio com órgãos de trânsito, seja ele municipal ou estadual, via de regra os portos, né, eles estão
sob o cuidado destes entes da federação. Neste caso, então, haverá a fiscalização de trânsito, bem como a aplicação da legislação de trânsito, inclusive podendo aí o condutor infrator responder pelas infrações elencadas no Código de Trânsito Brasileiro. Há que se fazer aqui uma pequena observação. Quando falamos que a aplicação da legislação de trânsito, ela se dá ao longo das vias abertas à circulação, dando a ideia, então, que infrações administrativas vão ocorrer no contexto do trânsito, onde não há um espaço privativo, um espaço particular. Então, vamos imaginar assim, uma área de reflorestamento, uma fazenda, onde um determinado condutor de um trator derruba árvores, não exige que esse esteja habilitado para a condução daquele trator. Não exige, então, uma CNH, uma carteira de habilitação para este. Enquanto que este mesmo trator, em qualquer área aberta à circulação pública, vai exigir do seu condutor a carteira de habilitação na categoria compatível com aquele tipo de veículo. Muito bem, não há que se pensar isso quando tratamos do capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Ali tem uma situação especial de se observar as circunstâncias, os tipos dos crimes de trânsito. Estes crimes de trânsito, eles podem ser cometidos, a conduta humana pode ocorrer independentemente de ser uma via aberta à circulação ou um espaço particular, um espaço privado. Então, aqui nesse exemplo, poderíamos comparar o condutor de um veículo automotor que perde o domínio do mesmo devido ao excesso de velocidade e atropela uma pessoa na calçada, levando essa pessoa a óbito. Então, aqui nós teríamos o quê? A figura lá tipificada no capítulo 19 do homicídio, em tese culposo, em tese onde não há a intenção de produzir aquele resultado. Entretanto, se essa mesma conduta ocorrer dentro de uma via interna de um condomínio, onde não há fiscalização de trânsito acerca das infrações administrativas, ainda assim, ocorrendo o evento morte, após o atropelamento de uma pessoa sobre a calçada, na mesma condição, ainda assim, ali nós teremos o quê? O resultado homicídio. Perfeito? Então, fica esse entendimento. A aplicação administrativa do Código de Trânsito se dá em toda a extensão das vias abertas à circulação pública, para veículos automotores ou não. Então, temos que lembrar que existem infrações para o trânsito de veículos de tração animal, infrações para as bicicletas e também infração de trânsito para pedestres. E devemos, então, lembrar que, no contexto de cometimento de crime de trânsito, as duas observações que devem ser levadas em consideração é que o crime de trânsito subsiste somente quando houver veículo automotor envolvido na situação. Então, é a condução de veículo automotor é que determina uma das partes da tipicidade de aplicação daquela conduta humana para o crime de trânsito. E a outra situação é que nós não olhamos o espaço territorial, não olhamos para a circunscrição onde ocorreu o evento. E ainda assim, aplicaremos a legislação de trânsito. Bom, espero que tenha ficado clara essa condição de olhar para a via e correlacionar
de acordo com essa característica da via, se vamos, naquele caso, ter a aplicação da legislação de trânsito ou não. Então, a dica fica aqui: vias abertas à circulação pública. Exceções: praias, vias internas de condomínios, fiscalização de vaga de estacionamento de idoso e deficiente em estacionamentos particulares, onde haja circulação pública, e o detalhe do crime de trânsito, que se aplica em todas as situações. Bom, visto isso, é importante que a gente entenda o que é trânsito. Ora, o trânsito é um conjunto de movimentações, certo ou errado? Certo. Mas o trânsito também é uma movimentação isolada. Então, voltamos àquele conceito anterior. Tem que haver movimentação numa via aberta à circulação pública. Essa é a regra geral. Depois disso, quem são os componentes do trânsito? Quem participa do trânsito? Ora, pois, quem participa do trânsito são os veículos, os pedestres e os animais. Lembrando que, no conceito veículo, há que se lembrar que o veículo pode ser um veículo automotor, combustão, pode ser um veículo elétrico, ou ainda pode ser um veículo de tração animal, como um carro de boi, ou um veículo de propulsão humana, como uma bicicleta. Quando tratamos de pedestre, vou correlacionar sempre com a figura humana. E quando tratamos de, neste contexto de circulação, animais, nós vamos imaginar que todo e qualquer animal que se movimenta na via pública, ele é parte do trânsito. O Código, há algum tempo, na figura do legislador, preocupou-se com animais de maior porte, tanto é que colocou regras para a condução de rebanhos. E se preocupou com a tração de alguns tipos de veículos realizada por animais e criou regras para estes. Então não há que se, ainda que se considere, por exemplo, a circulação de um cachorro pela calçada parte integrante do trânsito, porque inclusive pode determinar alguma consequência nisso, o legislador não se preocupou com esta situação de forma especial. Beleza? Então, assim, via aberta à circulação é a regra geral. Trânsito é composto de veículos, quaisquer que sejam, pedestres e animais. Quando eu falei que pode ser isoladamente ou em conjunto, nós temos que entender que tanto faz um único pedestre circulando pela via pública ou um único veículo circulando pela faixa de rolamento ou vários veículos, vários animais e vários pedestres utilizando o contexto de toda a via. Então, para trânsito, nós vamos olhar de forma isolada um deslocamento ou uma movimentação, ou vamos olhar o conjunto, o grupo, para considerar que estes são partes integrantes do trânsito. Espero que tenha ficado claro essa dinâmica de olhar para o trânsito e determinar nesse contexto como que ele é composto. Muito bom. Feitas essas considerações, é importante que a gente sempre tenha em mente que o anexo 1º, que traz, digamos assim, definições utilizadas ao longo do Código de Trânsito, não seria errado pensarmos que o anexo 1º é um pequeno dicionário, um pequeno glossário que acaba por definir ou trazer o significado de algumas palavras utilizadas pelo Código. Então, nessa circunstância, observe que o anexo 1º traz uma definição de via como sendo o conjunto de todas as partes
de uma via pública, aberta à circulação. Então, quando eu falar em via, eu estou falando da faixa de rolamento, onde circulam os veículos. Podemos ter uma ou várias faixas, dependendo do tipo de via. Temos que levar em consideração a calçada, que em tese é uma parte da via segregada em nível em relação à faixa de rolamento. Então vamos pensar assim, para ter calçada tem que considerar ali um meio-fio, separando a faixa de rolamento da área dos pedestres. Podemos ter um passeio que define a área de pedestre ou de mobiliário urbano sem haver uma segregação em nível. Conceituamos também, para a via pública, outros espaços, quais sejam a ciclovia e a ciclofaixa, onde ciclovia está compartilhando o espaço da calçada ou do passeio, desde que sinalizada, ou seja, a circulação de bicicleta está acontecendo fora da faixa de rolamento dos demais veículos. Ou ainda, podemos considerar a ciclofaixa. Nessa situação, vamos entender que uma parte da faixa de trânsito dos veículos está sendo ocupada para o trânsito deste veículo, em especial a bicicleta. Neste caso, a ciclofaixa estará separada por elementos físicos da faixa de trânsito dos veículos automotores e sinalizada com a cor vermelha, a fim de que condutores de veículo automotor possam proteger os ciclistas, os condutores de veículos movidos a propulsão humana. Esse entendimento de via e as partes dela é importante para que depois você possa definir a área de circulação de cada um dos integrantes do trânsito. Perfeito? Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos chamar a atenção agora para os senhores no que diz respeito à classificação dessas vias terrestres. Em tese, vias abertas à circulação pública. O Código traz ali no seu artigo 2º um elenco de tipos de vias, né? Ruas, logradouros, avenidas, etc. Mas para estudo de legislação de trânsito, não nos importa tanto esses tipos de definições, bem como o significado trazido pelo anexo 1º. O que vai nos importar no estudo de legislação de trânsito é ter um entendimento claro do que significa uma via urbana e uma via rural. E dentro do contexto de via urbana, saber que nós temos 4 tipos de vias que não devem ser esquecidas. E dentro do conceito de via rural, nós temos 2 tipos de vias. Algumas palavras-chave para memorizar os 6 tipos de vias possíveis e que podem ser importantes para a realização de uma prova de concurso público se correlacionam, além da definição, com velocidade máxima que cada um desses tipos de vias estabelece a partir dos artigos 60 e 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Então ali nós temos, além da classificação das vias, nós vamos ter obrigatoriamente a velocidade máxima estabelecida para cada uma destas circunstâncias. Então, para que a gente não esqueça, para que a gente memorize esta importante informação que vai nos ajudar a resolver alguns tipos de questões que se correlacionam com velocidade dos veículos, vocês vão acompanhar comigo na tela esta classificação, já dividindo com a informação importante que você deve ter.
Então, não se esqueça, meu caro aluno, dentro do conceito de via, é muito importante que você lembre que nós podemos ter as vias urbanas e as vias rurais. Bom, o que define via urbana e o que define via rural? O local onde ela está inserida, a questão circunscricional, a questão geográfica. Ora, está dentro do limite estabelecido pelo plano diretor de uma cidade, vamos tratar aí, em regra, de via urbana. Quando sai desse limite, ou então está ligando dois municípios ou estados diferentes, via de regra estamos tratando de vias rurais. O que não deve ser preocupação por parte dos senhores nesse contexto. O que nos interessa nesse contexto é lembrar, sim, que dentro da classificação de vias urbanas, eu não posso esquecer 4 delas, que são as vias de trânsito rápido, são as vias chamadas arteriais, são as vias chamadas coletoras e, por último, as vias locais. O que me interessa aqui? Saber que na via urbana eu vou ter uma via de trânsito rápido sempre que a característica for uma via que não tem interseção. Então eu não tenho cruzamento, eu não tenho semáforo, eu não tenho faixa de pedestre. Aqui, na via de trânsito rápido, o que me interessa é que o trânsito esteja livre. E, neste caso, eu tenho uma velocidade máxima de 80 km por hora. 80 km por hora. E isso não deve ser esquecido. Nas vias arteriais, são aquelas que ligam regiões da cidade. E elas são controladas por semáforos, sinaleiros. Para a prova, semáforo, né? Para o dito popular, sinaleiro e outros nomes pelo Brasil afora. Bom, se elas ligam regiões da cidade e elas são semaforizadas, são as chamadas arteriais. E aqui a velocidade máxima é de 60 km horários. Isso não deve ser esquecido. Muito bem, ainda dentro do contexto urbano, eu vou ter as vias coletoras que têm a função de distribuir o trânsito. Se distribui o trânsito, se liga, né, uma região para uma coletora ou uma via local para uma via arterial, eu vou ter que lembrar que é uma via coletora e aí, neste caso, a velocidade máxima é de 40 km por hora. Muito bem, meu caro aluno, não esqueça que nós temos também as vias locais, que são aquelas que têm como característica interseções sem semáforo. E, via de regra, sem sinalização. Ela vai nos dar o acesso local. Então, as vias locais vão ter uma velocidade reduzida. Pensa comigo que neste contexto, os cruzamentos vão se basear pela observação do condutor e utilizar a regra de que a preferência de passagem vai estar atribuída àquele veículo que circula à direita do outro condutor. Perfeito?
Para as vias rurais, nós temos uma divisão menor, que trata de estabelecer dois tipos de vias, quais sejam as estradas ou as rodovias. A diferença está na condição de ser asfaltada, de ser pavimentada ou não. Então, as estradas são as vias rurais não pavimentadas, enquanto as rodovias são as vias rurais pavimentadas. Até aqui, sem problema nenhum. Até porque, para as estradas, a velocidade máxima estabelecida pelo Código, nos seus artigos 60 e 61 do CTB, vai trazer sempre a mesma velocidade para essa circunstância. Enquanto que nas rodovias há que se ter aqui um cuidado em relação a esta segregação de velocidade. E ela vai definir assim: para as rodovias, que são as vias rurais pavimentadas, onde temos pista dupla, a velocidade máxima vai ser de 110 km por hora para automóveis, para caminhonetas e para motocicletas. E vai ser de 90 km por hora para os demais veículos. Ora, seja, no caso da pista dupla, a regra geral de velocidade é 90. E 110 vale para os automóveis, veículos que transportam passageiros até 8 lugares, as caminhonetas, e cuidado aqui, estamos falando de um veículo de carga. Um veículo de carga, quando a definição for caminhonete. Caminhonete, veículo de carga, 90 km por hora. Caminhonetas, veículo de uso misto. Veículo de uso misto. Ora, as caminhonetas vão ter como característica condutor e bagagem no mesmo compartimento. Passageiro e bagagem no mesmo compartimento. Então, as caminhonetas, veículos que contemplam espaço para o condutor, os passageiros e mais a bagagem no mesmo compartimento, 110 km por hora. As caminhonetes, que são veículos de carga, caminhonete é diminutivo de caminhão, então 90 km por hora. Não deve ser esquecida esta diferenciação. Ora, além desta observação, olhar para as motocicletas. Motocicletas, veículos onde, via de regra, o condutor deste veículo de duas rodas vai na posição montada. Ele tem que passar a perna por sobre o veículo para assumir a posição de condução. Fique atento que nesta situação o condutor de motocicleta vai desenvolver 110 km horários nas rodovias pavimentadas, né? Estradas rurais pavimentadas de pista dupla. Isso quer dizer então que as motonetas, veículos onde o condutor vai na posição sentada, são aqueles veículos que os joelhos podem ficar juntos. Este vai transitar na velocidade máxima de 90 km por hora. Muito bem. Para
a regra da pista simples, o que muda, e única e exclusivamente, é a velocidade máxima para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, o que interessa lembrar é que muda a velocidade máxima se é pista dupla ou se é pista simples. Para os demais veículos, aqui, a velocidade permanece 90 por hora. Meu caro aluno, é importante que você não esqueça esta regra, principalmente da rodovia. Percebeu que as velocidades máximas das vias urbanas olham para o tipo de via. A velocidade máxima das vias rurais, quando se trata das não pavimentadas, as estradas, olha para o tipo de via. Entretanto, quando tratamos de rodovia, vias rurais pavimentadas, temos que ter o cuidado de olhar para o tipo de veículo que ali está transitando e a pista dupla ou pista simples apresentada. Lembre-se, pista dupla é aquela onde o sentido dos veículos está ocorrendo em faixas de trânsito que são divididas, são separadas por algum anteparo físico. Enquanto que as rodovias de pista simples, elas dividem a faixa nos dois sentidos contrários apenas com a marcação ao longo da via. Então nós temos o quê? Uma pintura que demarca a separação da faixa de trânsito que segue do norte para o sul e a faixa de trânsito que segue do sul para o norte. Lembre-se, quando tratarmos de uma via de duplo sentido de direção, a pintura que vai estar aposta longitudinalmente ao pavimento, ela vai ser na cor amarela. Quando eu tiver duas ou mais faixas no mesmo sentido, a pintura vai se apresentar na cor branca. Voltando para a velocidade. Lembre-se, pista dupla, velocidade máxima 110 para automóvel, para caminhoneta e para motocicleta. Pista simples, 100 km por hora para automóvel, para caminhoneta e para motocicleta. Tanto na pista dupla quanto na pista simples, os demais veículos, inclui-se ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhonete, que é o veículo de carga cujo peso bruto total é menor do que 3.500 quilos, mas ainda assim veículo de carga, 90 km por hora. Caminhoneta, veículo cujo compartimento contempla o transporte dos passageiros e do condutor e da bagagem, caminhoneta, 110 nas pistas duplas e 100 km por hora nas pistas simples. Motocicleta, condutor na posição montada, 110 na pista dupla, 100 na pista simples. Motoneta, demais veículos, condutor na posição sentada, neste caso, 90 km por hora. Espero que essa integração do entendimento de que vias abertas à circulação pública, nomenclatura das vias e correlação com a velocidade máxima permitida para cada via tenha ficado bastante claro para os senhores. No material escrito, colocamos também o contexto
de responsabilidade objetiva do Estado, trazida nesse início do Código, e essa responsabilidade objetiva traz a obrigação do dever do Estado de indenizar aquele que foi objeto de dano, aquele que se vitimou a partir da ação ou a partir da omissão do Estado em não conservar a via pública numa condição boa de uso. Exemplo, um buraco na pista que leva um condutor de motocicleta a cair no solo deve ser tratado como uma obrigação do Estado de indenização. Ora, se o trânsito é um componente ao qual o Estado não dispõe para terceiros, ele responde em todas as situações o fato de deixar com que um buraco leve alguém a se acidentar. Lembrando ainda que quando o Estado está investido nesta condição, a contraprestação de responsabilidade objetiva, ela também se estende a qualquer pessoa jurídica que seja investida na prestação de serviço típico do Estado. Então podemos ter lá numa concessão de rodovia uma empresa privada que assumiu a manutenção do pavimento e cobra uma tarifa de pedágio para o uso daquele local. Então, naquele momento, esta pessoa jurídica, ela está investida dos poderes estatais. E, neste caso, também vai responder objetivamente em indenizar ao dano. Nesta circunstância de responsabilidade objetiva, ou seja, o dever do Estado de indenizar quando fez na ação ou quando deixou de fazer na omissão ou ainda assim errou o projeto e possibilitou que a consequência fosse o dano de qualquer vítima, ela tem duas excludentes. Quais sejam as excludentes? A primeira delas, culpa da vítima. Então, cabe ao Estado provar que aquele que teve o prejuízo causou esse prejuízo. Um exemplo seria um condutor de veículo automotor que deixa de reduzir velocidade para realizar uma curva fechada numa rodovia. A sinalização de velocidade máxima colocada, a sinalização de advertência informando curva fechada à esquerda ou curva fechada à direita, não fez com que ele mudasse de postura na condução do seu veículo para realizar a curva de maneira segura e veio a sair de pista e capotar, por exemplo. Nesta circunstância, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado. Lembre-se que sempre cabe ao Estado comprovar a culpa da vítima. Não esqueça esta informação para sua prova. Muito bom. Adiante. Ainda, vamos tratar agora da outra excludente, que são os chamados casos de força maior. Então pense comigo que um veículo recolhido pela fiscalização de trânsito ao depósito de um órgão de trânsito, vamos imaginar assim, lá na rodovia, um veículo recolhido ao depósito da Polícia Rodoviária Federal porque estava com os pneus carecas. Ora, o pneu careca coloca em risco o trânsito. Os pneus lisos denotam uma condição de infração de trânsito, que são equipamentos em mau estado de conservação. Obriga ao proprietário que ele restabeleça a condição de segurança trocando os pneus. Enquanto ele não o fizer, o veículo está retido e recolhido ao depósito. Então, este veículo, uma vez recolhido ao depósito mediante recibo, contra-recibo, que traz ali quais são os equipamentos, as condições
enfim, o estado geral desse veículo, certo? Isso não pode ser modificado dentro do depósito, em regra é isso. Entretanto, se nós pensarmos que um raio atinge esse veículo, ele vem a se incendiar, nesta situação, temos que entender que a administração não tinha como prever tal circunstância. E uma vez que ela não tinha como prever tal circunstância, ora, é justo, é necessário que, nesse contexto, se exclua aí uma responsabilidade objetiva estatal. Não era possível prever que um raio caísse naquele contexto. Então, lembre-se, as duas formas de excludente possíveis são a culpa da vítima, ainda assim cabendo ao Estado o dever de comprovar esta culpa, ou então os casos de força maior, que são aqueles casos intempestivos, não possíveis de serem previstos e que não tiveram a ação humana para produzir o dano. É neste contexto que então nós encerramos esse nosso encontro. Eu faço votos que as orientações, as explicações tenham sido úteis. Não deixe para estudar esse assunto depois. Já procure aprofundar com as informações enquanto elas estão quentes na sua cabeça. Um abraço e até o próximo encontro.